Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos falar sobre cultivar o diálogo e o respeito mútuo, em que temos aqui connosco o Padre Bernardo Obiero, coordenador dos missionários da Consolata em Portugal e diretor da revista Fátima Missionária. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite e bom dia também a todos os nossos telespectadores e amigos. E começo o programa com uma frase que escreveu sobre o assunto. Os efeitos do fundamentalismo religioso, do ódio e da intolerância religiosa marcam presença frequente nos média e nas redes sociais e, ao mesmo tempo, questionam-nos sobre os limites do diálogo interreligioso, que é essencial para construir uma cultura de paz e fraternidade. Continuam as perseguições a grupos minoritários e a centenas de milhares de pessoas que são obrigadas a abandonar as suas terras para poderem salvar as próprias vidas e para permanecerem fiéis às suas crenças. O diálogo interreligioso faz parte da missão da Igreja. Então vamos abraçá-lo todos juntos. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema, vamos iniciar a nossa manhã então com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre a orientar para nós. Bem, então vamos iniciar este momento de oração e vou propor uma das orações que encontramos no nosso livro Fratelli Tutti. Há uma oração muito interessante quase no final do livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sábias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperança compartilhadas. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, hoje, como eu já disse, vamos falar sobre o tema cultivar o diálogo e o respeito mútuo. Eu quero convidar o Sr. Padre a sentar-se na nossa salinha de estar, em que vamos então aqui falar sobre este tema tão importante nos tempos de hoje, esta questão do respeito, o diálogo interreligioso. Mas antes de falar sobre esta temática, quem é o Padre Bernardo? Padre Bernardo, sou missionário da Consolata, natural do Quênia. De facto, nasci na cidade de Nairobi, portanto, há 39 anos. E estou aqui em Portugal desde o final de 2012. Eu fui ordenado sacerdote no ano 2014, quando estava já cá em Portugal. E, portanto, sou sacerdote há 8 anos. Muito bem. Padre, como é que surgiu a sua vocação ao sacerdócio? E também porquê os missionários da Consolata? É uma longa história, mas vou tentar resumir, não é? Resumir, sim. Posso dizer assim. Bem, eu fui batizado quando tinha já 15 anos. Portanto, 15 anos, sim. Um adolescente já, e estava na escola secundária. E, na verdade, os meus eram católicos, são católicos, mas na altura não eram assim praticantes. Estou a falar concretamente do meu pai, que era mais político, e então a sua maneira de pensar, ele até brincava nesta maneira, dizendo que ia à missa só 2 vezes
por ano, no início do ano, para pedir a graça de Deus, ao longo de todo o ano, e no final do ano, para agradecer ao Senhor por todas as graças recebidas. Então, eu nasci numa família como esta, e por isso que disse que fui batizado quando tinha 15 anos. E, na verdade, a minha vocação nasceu e cresceu mais dentro dos grupos, digamos, grupos dos jovens, seja da paróquia, seja da minha escola secundária, e criamos também um grupo dos escuteiros da paróquia. Eu era um dos fundadores desse grupo. Então, caminhando com outros jovens, partilhando, e assim senti mais essa, digamos, esse chamamento de seguir mais o caminho de Deus. Porque eu, na verdade, era também responsável desses grupos, tinha algumas responsabilidades. Então, claramente que tentava de dar também alguns bons exemplos, sim, claramente, claro, aos meus colegas. Portanto, é assim como posso resumir tudo. A partir de 15 anos, e logo depois do batismo, fui sempre mais presente na igreja, participando em todas as atividades, e fui assim caminhando e realizando também o meu sonho. E os sonhos de Deus, não é, Padre? E Padre? os sonhos de Deus, sim. O Padre é do Quênia. Como é que é vivenciada a religião católica no seu país? No meu país, Quênia, posso dizer que a igreja é ainda nova, está a crescer bem, e é uma igreja viva, mesmo na prática, digamos, nas igrejas, as celebrações, posso dizer que são verdadeiras celebrações. Digo verdadeiras celebrações no sentido também africano. Sim, claro. Ritmo de festa, de dança, de música que faz parte. E, portanto, é assim. E há uma coisa também muito interessante que posso também sublinhar, que é mais a participação dos leigos. Estou a falar dos catequistas, estou a falar dos animadores das comunidades. Elas dinamizam muito aquelas comunidades. Portanto, isso é bom. E existem pequenas comunidades de base, chama-se Small Christian Communities. Portanto, a partir dessas comunidades, se vê que a vivência da fé torna-se ainda mais forte e viva, com a participação de todos. Sim. No seu país começam a aparecer, tem várias crenças. Como é que vocês fazem esse diálogo interreligioso, de respeito mútuo? No meu país, estamos a falar de um país com cerca de 53 milhões de habitantes. Portanto, estou a falar cerca de 5 vezes a população de Portugal, mais ou menos isso. E desta população, 85% da população são as pessoas que, digamos, são cristãos. Sim. Mais ou menos 11% são muçulmanos. Depois temos outras religiões e aquelas que não acreditam também, mas nas tradições africanas e assim. Portanto, só para ter uma ideia como é, eu disse que os cristãos são 85% da população. Mas mesmo assim, 85% da população, os católicos, falamos de cerca de 20% da população. Isso quer dizer que outros são cristãos, mas de outras igrejas, posso dizer protestantes, ou seja, nesta maneira. Como é que acontece esse diálogo interreligioso? Graças a Deus há uma harmonia que existe nas várias igrejas e várias religiões também. E graças a Deus existe um diálogo que muito acontece entre os vários líderes também daquelas igrejas e aquelas religiões.
Às vezes acontece que há um caso assim de extremismo religioso, uma vez, mas não é tanto ligado Sim, sim. à religião, é mais por outras razões também, políticas, econômicas, digamos, mais os conflitos, mas isso acontece mais naquela zona perto da Somália, porque Sim. nós fazemos fronteira com Com a Somália. Somália, sim. Em que momento é que o padre vem para Portugal? Conte-nos um bocadinho do seu percurso missionário, por onde já passou até chegar aqui. Eu entrei no seminário dos missionários da Consolata no ano 2003. Claro que antes tive um processo de acompanhamento do diretor, caminho vocacional, sim, não é? vocacional. Portanto, quando entrei no ano 2003, o ano propedêutico, Sim. que fiz logo em Nairobi, Quênia. O ano propedêutico, depois fiz os meus 3 anos de filosofia no Quênia também. E depois disso, passei para um noviciado que fiz em Moçambique. Portanto, estive em Moçambique 1 ano e 5 meses, assim, para a aprendizagem também da língua. Quando acabei o meu noviciado, que é aquele momento mais de oração, de trabalho e conhecimento mais sobre a vida religiosa, o carisma do Instituto e essas coisas todas, que depois termina com a profissão religiosa. Depois disso fui para a Itália, Roma, para os meus estudos de teologia. Quando terminei teologia, em 2012, vim para cá, Portugal. Cheguei cá como seminarista, ainda, não era padre, era seminarista, e de facto fui destinado para fazer 1 ano de serviço pastoral. E neste caso, fui destinado para um bairro social, bairro do Zambojal, que está no Conselho de Amadora, em Lisboa. E fiz o meu percurso do serviço pastoral nesse bairro social e depois fui ordenado 1 ano depois. Foi no ano 2013. Ordenado diácono. Sim. E continuei ainda trabalhando naquele bairro social. E no ano 2014 é que voltei para o Quênia para a minha ordenação sacerdotal. E logo depois da ordenação, já tinha destinação cá, em Portugal. Portanto, fui para a ordenação. E voltou. E voltei. Foi assim. A partir do tema que o traz aqui ao nosso programa e tendo em conta a sua ação missionária no mundo, quais os efeitos do fundamentalismo religioso, do ódio e da intolerância religiosa? Quando falo deste tema de fundamentalismo que existe religioso, estou a referir também a muitos casos que podemos ver, ou seja, das perseguições religiosas que ainda existem hoje. E, de facto, o Papa Bento XVI uma vez disse na sua homilia que hoje em dia, isso é verdade, são muitos que ainda morrem como mártires. Portanto, até mais se calcularmos aqueles números dos primeiros séculos, quando tinha muitas perseguições também na igreja. E isso é um facto que existe ainda. E muitas sociedades, muitos países sofrem por causa disso, porque não existe aquela liberdade religiosa que, graças a Deus, nós temos cá em Portugal. É verdade. De que forma é que este fundamentalismo está presente tanto nos meios de comunicação como nas redes sociais? Bem, acompanhando as notícias, mesmo neste tempo, encontramos muitos casos. Logo, posso dizer, por exemplo, o caso da Nigéria, onde muitas vezes tem este grupo de jihadistas, Boko Haram, que depois cria problemas, muitos, às vezes, religiosos são raptados. E estava a lembrar também logo da situação da Nicarágua. E, de facto, houve
digamos, uma suspensão, e o governo estava de fazer de suspender relações com a Santa Sé, com o Vaticano. Portanto, neste sentido, são vários casos como esses que são presentes hoje, podemos ouvir, podemos ver, acompanhando as notícias também do dia a dia. Como é que nós podemos estar mais atentos àquilo que nos é transmitido sem nos deixar influenciar? Em jornalismo, comunicação social, existe uma coisa que se chama cruzamento das fontes, notícia, de informação, não é? Temos que cruzar, temos que ver, temos que fazer alguma comparação. Porque às vezes quando surge assim uma coisa e eu vou logo a uma notícia, apanho aquilo ali, às vezes não é... porque existe também fake news. Sim. E há muitas pessoas que manipulam as informações. Portanto, temos que nos perguntar muitas vezes, estamos informados ou desinformados? Porque isso existe muitas vezes. Então, a partir desse momento, tentando de nos informar mais, de fazer este cruzamento da informação, das notícias, vamos nos dar conta, às vezes, quando há alguma coisa que não é a verdade ou que cria mais conflitos, caos neste sentido. É interessante porque às vezes até há pessoas que ficam só pelo tema, nem vão ver a notícia. Sim, e depois quando se carrega no tema, quando se clica no tema, a notícia é totalmente oposta àquilo que é o tema. E às vezes ficamos todos E depois enganados. as pessoas começam a fazer os comentários todas indignadas por causa do tema e depois há alguém que diz assim, mas já leu o artigo? Então as pessoas... Há uma frase em inglês que dizem que all that glitters is not gold. Sim. Quer dizer, às vezes quando olhamos para uma coisa assim, brilhando, pensamos que é ouro, mas na verdade Exatamente. não. Temos que ir mais em profundidade de tudo. Ter também um pensamento crítico sobre as coisas, não é? Sobre as coisas, sim. É importante. Nós ao questionarmos sobre os limites do diálogo interreligioso, é essencial para construir uma cultura de paz e de fraternidade. E quais são esses limites, tendo um bom senso? Diálogo interreligioso é essencial. E, de facto, neste tema que estamos a partilhar, quando se fala de diálogo com o outro, de respeito mútuo, tudo isso é fundamental. Quando há uma boa vontade, quando eu reconheço a presença do outro e eu reconheço que o outro pensa também de uma maneira diferente que eu, então isso dá também algum espaço, ou digamos, alguma abertura. Quando há abertura de ouvir o outro, de partilhar com o outro, isso já é um bom percurso. Ou seja, a nossa unidade não quer dizer uniformidade. Muitas vezes pensamos nesta maneira, que para estarmos juntos em comunhão, temos que fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Não. A nossa diversidade também é um motivo de riqueza, é um sinal de riqueza. Portanto, temos que respeitar mesmo que o outro pensa de uma maneira diferente do que eu. Se calhar tentar de perceber por que pensa nesta maneira. Isso é fundamental também em diálogo interreligioso. A cada dia mais, pelo menos aqui em Portugal, nós vemos muitas pessoas de outros países, desde refugiados que saem dos seus países por causa das guerras ou por outras situações, e que trazem as suas crenças, as suas práticas religiosas, que muitas vezes nem comungam da nossa fé aqui. Sim. Como interagir com essas pessoas, respeitando-as, mantendo esse diálogo interreligioso e também como fazer com que essas minorias não sejam perseguidas aqui? É importante tentar de
conhecer o mundo de outro, a realidade do outro. Posso dizer uma história, Sim, assim, força. brevemente. Eu, pessoalmente, vivi numa comunidade, aqui em Portugal. Temos várias comunidades onde temos acolhido também os refugiados. E numa dessas comunidades, no Cacém, onde nós tínhamos também uma comunidade formativa, Sim. uma comunidade apostólica formativa. E tínhamos 2 refugiados, depois acolhemos também o terceiro, porque era uma experiência muito interessante. E nesta comunidade, seminaristas, nós formadores, porque eu também fazia parte da equipa formativa, tínhamos 2 refugiados muçulmanos, refugiados de Sudão, Sudão do Norte. Portanto, quando a comunidade decidiu de acolher estas pessoas, foi uma experiência muito interessante de partilha. E lembro-me, um dia, quando estávamos na mesa, assim, a comer, a partilhar, a falar entre nós, e começamos a falar sobre a religião. E falando sobre a religião, um muçulmano que estava sentado ao meu lado, um refugiado, acolhido pela comunidade, ele olhou para mim, falamos, depois ele disse, olha aqui, o meu Deus é o Pai do teu Deus, Jesus Cristo. Sim. Meu Deus, Allah, o Pai. Isso foi muito interessante, porque depois disso, quando ele disse assim, todos ficamos só a olhar um para os outros e assim a rir. Portanto, quer dizer, a partir do momento que ele disse isso, reconhecemos que nós todos temos uma coisa em comum, que é um Deus, o mesmo Deus. Isso é muito importante também, o diálogo interreligioso, o conhecimento do outro, do mundo do outro, aquilo que ele pratica, é diálogo. Padre, o diálogo interreligioso ele faz parte da missão da Igreja? Diálogo interreligioso faz parte da missão evangelizadora. E isso, sem dúvida, se nós falamos de Deus como o Criador de todos nós, e o mesmo Deus que me criou, eu, cristão, que criou também um muçulmano, um judeu. Sim, claro. Portanto, é uma missão da Igreja. Ou seja, uma missão da Igreja, uma missão de todos os católicos, os não é? católicos, de todos os cristãos devem ficar também envolvidos. Sim, sim. E creio que todos. Como podemos ser promotores da não violência? O Martin Luther King dizia que a não violência é uma arma poderosa e justa. A não violência é uma arma que corta sem ferir. Portanto, são as palavras que eu acho que são importantes também quando falamos hoje desta lógica de não violência. Ou seja, a partir do diálogo com o outro, podemos encontrar os caminhos. Naquele momento que não há mais diálogo, não há conversa, eu penso que a partir daquele momento que começam outras coisas, os conflitos e assim. Mas quando há espaço para a conversa, é espaço para diálogo, e então, assim, conseguimos promover esta lógica de não violência. Pois é, vamos terminar a segunda parte com este pensamento. O diálogo gera pontes, gera unidade. Até já, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Para si começou a ver o programa agora, hoje estamos a falar sobre cultivar o diálogo e o respeito mútuo, em que temos aqui connosco o Padre Bernard
Obiero, coordenador dos missionários da Consolata em Portugal e também diretor da revista Fátima Missionária. Eu vou iniciar esta segunda parte com a declaração do Santo Padre Papa João Paulo VI, que foi feita em Roma no dia 28 de outubro de 1965, que diz assim: hoje que o género humano se torna cada vez mais unido e aumentam as relações entre os vários povos, a Igreja considera mais atentamente qual a sua relação com as religiões não cristãs e na sua função de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os povos, considera primeiramente tudo aquilo que os homens têm de comum e os leva à convivência. Fala-nos desta afirmação feita pelo Santo Padre Papa Paulo VI. Esta declaração do Papa Paulo VI é muito interessante, especialmente nesta conversa do diálogo interreligioso e respeito mútuo, porque esta declaração deu outras coisas. Quando digo outras coisas no sentido, este percurso, este caminho de diálogo interreligioso, este caminho de diálogo com outras religiões, a partir desta declaração, podemos ver que houve muito mais abertura ao nível da Igreja para abrir mais espaços, para mais iniciativas e tudo isso que temos visto ao longo destes anos também. Esta declaração que foi feita do Concílio Vaticano II sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, ela ainda é atual nos dias de hoje? Sim, esta declaração é muito atual ainda hoje, que é uma declaração que encontramos neste documento sobre relações com outras religiões e, na verdade, se olharmos para o nosso mundo de hoje, onde podemos dizer, o mundo tornou-se como uma aldeia global, né? É verdade. Há mais relações, há mais, digamos, viagens, há mais atividades em comum, comércio e tudo isso. Portanto, há mais encontros também com as pessoas de diferentes religiões. Portanto, neste sentido, há mais sentido também de dialogar, de seguir este caminho que o Vaticano II nos propôs. Quais os laços comuns da humanidade e inquietação religiosa do homem a partir do que vivemos hoje em dia e tendo em conta a Igreja e as religiões não cristãs? Na verdade, somos todos filhos do mesmo Pai, nosso Deus, podemos dizer, que seja muçulmano, que seja cristão, que seja de outra religião, todos temos uma coisa em comum. E isso faz-me lembrar de um encontro que o Papa João II teve em 1985, 86, quando ele foi a Marrocos e teve um encontro com muçulmanos e jovens. E nesse encontro, ele disse àqueles jovens muçulmanos que temos uma coisa, muitas coisas em comum. Temos muitas coisas em comum. E claro que temos muitas coisas em comum. Temos a mesma origem, a mesma finalidade, que é seguir os caminhos de Deus. Podemos fazer isso nas maneiras diferentes, mas esta é a finalidade. É aquilo que nos une, não é? Aquilo que nos une. Isso é importante. Fale-nos dos 3 últimos papas e do que é que eles têm feito ao longo, o que é que eles fizeram ao longo do seu papado por estas causas. Temos tido grandes papas e, na verdade, se olharmos para a história da Igreja,
temos tido alguns momentos ao longo da história não interessantes, não positivas, como faz parte, mas os últimos papas, grandes papas, posso dizer, deram um grande impulso também a esta conversa sobre diálogo interreligioso, sobre respeito mútuo. Estou a falar de Papa João Paulo II, Sim. que já referi a uma viagem que ele fez neste sentido de diálogo interreligioso, do encontro que ele teve com aqueles jovens muçulmanos, e depois ele teve outro encontro também, grande encontro, que foi mais nesse sentido de oração pela paz no mundo, convidando os líderes de outras religiões também nesse encontro. Temos o Papa Bento XVI, que também seguiu este caminho e, de facto, quando ele fez aquela comemoração de 25 anos, lembrando daquele encontro sobre a oração pela paz, diálogo interreligioso, que estava a referir antes de João Paulo II, ele também insistiu mais sobre este caminho do diálogo interreligioso, da não violência, e foi muito interessante. E Papa Bento XVI, depois temos o Papa Francisco, que tem feito um trabalho extraordinário. Um grande trabalho também neste sentido de diálogo. Muitas viagens que ele tem feito, encontrando-se com os líderes. Estou a falar mesmo também das últimas viagens, mesmo a viagem no Egito, depois se encontrou-se com aquele chefe dos muçulmanos, né? Que deu origem àquele Fratelli Tutti. Sim. Estou a falar da viagem que ele fez no Iraque também, com vários encontros que ele teve nesse sentido de diálogo. Estou a falar também da viagem que ele fez no Cazaquistão, onde participaram vários chefes, vários líderes de religiões diferentes, mesmo nesse sentido de diálogo interreligioso, de construir, digamos, um mundo melhor de paz e harmonia. Portanto, estes últimos papas têm feito um grande trabalho, um grande trabalho. Quais as respostas que todos os homens procuram nas diferentes crenças? Se olharmos para todas as crenças que conhecemos, que existem, mesmo aquelas que dizem que não acreditam, que não têm fé, todos procuramos do sentido da vida, o sentido da vida. E quando falo do sentido da vida, estou a falar de muitas coisas, como nós podemos estarmos felizes também, com muitas perguntas que ao longo das nossas vidas fazemos sobre a vida, sobre a morte, sobre, quer dizer, muitos objetivos que queremos nas nossas vidas. Portanto, estas são as perguntas que são comuns em todas as crenças, e cada religião tenta lhe dar algum sentido, alguma resposta da sua maneira. Sabemos que nós, como cristãos, a nossa opção fundamental é de seguir Jesus. É Ele que nos indica o caminho. Padre, esclareça-nos quem são os cristãos e porquê. Quem são os cristãos e porquê? Um cristão é aquele que segue Jesus, o caminho de Jesus. E se nós acreditamos que Jesus é o nosso mestre, nós como cristãos, claramente temos que seguir os seus passos. Amar como ele amou, viver como ele viveu. E Jesus nos ensina muitas coisas que encontramos mesmo no Evangelho.
lembra-se daquele diálogo que ele teve com a samaritana, e de facto os judeus e os samaritanos Não se dão bem. não se dava. Portanto, estou a referir àquele evangelho segundo São João. E, portanto, um cristão, este é o caminho. Este é o caminho. Numa das audiências do Papa Francisco, as últimas audiências, porque ele tem falado mais sobre a paixão pelo Evangelho, não é? A paixão pela missão. E ele diz que um cristão é um apóstolo humilde e não vaidoso. Portanto, aqui há mais o sentido de servir, do serviço, que é importante para os cristãos. Padre, podemos dizer que Jesus, no seu tempo, também já fazia esse diálogo interreligioso? Já fazia isso. E claro que esse passo, ou seja, esse exemplo que dei de uma das conversas, um dos encontros de Jesus com a samaritana, e não só, temos muitos casos de encontro e diálogo mesmo com aqueles que eram considerados como pecadores, com os fariseus, com os saduceus, com as escribas, com pessoas diferentes. E eu sempre estava em movimento, ir ao encontro do outro, às periferias. Exatamente. Podemos dizer. E nós temos que seguir o mestre. A fraternidade universal e a reprovação de toda a discriminação racial ou religiosa. Fale-nos disto, Padre. A fraternidade universal. Sim, claro que quando há esta comunhão, quando há esta fraternidade, quando eu considero o outro como irmão ou como irmã, é óbvio que eu não posso fazer mal. Isso faz-me logo lembrar também de outra história que vou contar brevemente. Força. De um mestre, um sábio, que chamou os seus alunos, 3 alunos, e perguntou primeiro: como é que podemos saber que já chegou a luz do dia, ou seja, que já não é a noite? E outro olhou e disse: mestre, é muito fácil. Se eu consigo identificar, olhar assim, ver os pássaros, saber que este é este pássaro, outro é outro pássaro que passa, então claro que já a luz do dia, já é o dia. E outro depois olha e diz: quando consigo ver os carros que estão a passar, identificar as matrículas, dizer este carro e outro carro, já chegou a luz do dia. E outro também diz: sim, eu também concordo com aquilo que outros dois disseram. E o mestre, este sábio, olhou e disse que não. Só conseguem saber que já chegou a luz do dia e a partir daquele momento que vocês, que tu, que eu posso olhar para o outro e dizer que este é o meu irmão, esta é a minha irmã. E, portanto, claro que tudo torna-se diferente neste sentido. Padre, que documentos é que sugere para que as pessoas possam saber mais sobre este assunto, sobre o diálogo interreligioso, sobre a questão do respeito mútuo? Existem vários documentos da Igreja que podemos referir e, de facto, ao longo desta conversa, estávamos a falar daquela declaração que existe
se chama Nostra Aetate. Portanto, nesta declaração podemos ver os caminhos de diálogo interreligioso e o respeito mútuo que foram dados desde o início. Podemos falar mesmo dos últimos documentos do Papa Francisco, que nos deu Fratelli Tutti, claro que fala também do diálogo, do respeito do outro. Podemos falar de Evangelii Gaudium, também, sem dúvida, lendo isso, vamos encontrar algumas páginas onde ele fala sobre ir ao encontro do outro, que é diferente, ir às periferias, quando ele fala de diálogo neste aspecto do respeito mútuo. E podemos falar mesmo da doutrina social da Igreja, o compêndio. Há vários capítulos que falam sobre este tema de diálogo, que nós, como cristãos, devemos também promover em vários aspectos, em vários lugares de trabalho. E podemos falar, passando para outro lado, outro tipo de diálogo, também que deve existir o diálogo com a criação. Portanto, Laudato Si fala claramente deste diálogo com a criação, com o ambiente, o respeito que devemos ter nós como pessoas. Padre, quais são as personalidades que já passaram pelo nosso mundo e que lutaram por estas questões da unidade entre os povos? Existem várias figuras interessantes que já passaram e também alguns que são exemplos para nós, que são vivos. Posso referir a Martin Luther King, posso dizer o Nelson Mandela e o grande trabalho que ele fez na África do Sul, problema de apartheid e tudo isso que ele fez. E logo pensando, Mandela tem também outro, Desmond Tutu, portanto, outro grande pessoa que trabalhou tanto neste aspecto de perdão, de reconciliação, de diálogo e de respeito do outro. E não podemos esquecer também do nosso Papa Francisco, vivo, que é um bom, o nosso grande exemplo, bom exemplo também neste aspecto. E cada um de nós tem que começar por cada um, não é? Padre, devagarinho, ir fazendo estas pontes, estes diálogos, para que possamos construir um mundo melhor, não é? Todos nós temos que fazer alguma coisa. Se calhar podemos dizer, mas como é que eu posso, o que é que eu faço e como é que eu faço? Nas formas assim simples. O Papa João Paulo II, lembra daquela, uma das frases que ele disse que ficou muito famosa, a frase quando ele disse de abrir as portas a Cristo. De facto, ele diz, aprite le porte, anzi, splancate le porte a Cristo. Splancare, sentido italiano que é ainda mais profundo. Escancarar. Deixar completamente aberta. Não só abrir, mas abrir completamente a Cristo, ao outro, que é Cristo nesse sentido. Padre, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Quem quiser conhecer um bocadinho mais os missionários da Consolata, quem se quiser tornar assinante da vossa revista, o que é que precisa fazer? Bom, nós temos o nosso site, consolata.pt, que é um site institucional sobre os missionários da Consolata. E assim temos também o site da revista Fátima Missionária. Trouxe uma consigo, não é? Tenho aqui a revista Fátima Missionária. Isso. Pode mostrar um bocadinho a capa para as pessoas verem lá em casa? Isso. Eu trouxe esta edição porque o texto que deu origem desta conversa está na revista. Logo está um texto que escrevi, o artigo editorial sobre cultivar o diálogo e o respeito mútuo. Portanto, na revista
no site da Fátima Missionária, claramente encontramos também mais informação de como assinar. E temos centros, as casas dos missionários da Consolata, seja em Fátima, temos outra casa em Lisboa, onde estou, nos Olivais, temos outra casa no Cacém, Conselho de Sintra, como também outra casa no bairro do Zambujal, Conselho de Amadora, e no norte, Águas Santas e Braga Palmeira. Portanto, nessas comunidades, obviamente, também se pode encontrar com os missionários, e conhecer mais um bocadinho. Conhecer mais o carisma e aquilo que os missionários fazem aqui em Portugal. Padre, uma mensagem final para quem está lá em casa. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Eu trouxe esta carta encíclica do Santo Padre Francisco, porque há muitas coisas interessantes quando falamos do diálogo, do respeito do outro, do reconhecimento do outro como irmão. E vou ler aqui uma frase que encontramos naquele documento também sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial. Em nome de Deus e de tudo isto, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. E isso, obrigado. Obrigado, Padre, pela sua presença e por nos trazer um tema tão importante para os dias de hoje. Mas antes de nós nos despedirmos, ainda não chegou o nosso tempo, quero convidá-lo aí em casa a enriquecer a sua fé e a conhecer mais um bocadinho da nossa Santa Igreja e por que não adquirir este livro que está na nossa livraria, Você Conhece a Doutrina Católica, da editora Cleófas, escrito pelo nosso querido professor Filipe Aquino. Temos também aqui o livro Esta é a Nossa Fé, que também recomendo vivamente para que você se enraize na fé, conheça mais a doutrina da Igreja, aplique-se, leia, aprofunde-se. Temos também Razões para Crer, de Scott Hahn, também tudo da editora Cleófas, e também Falsas Doutrinas, porque hoje as pessoas andam muito baralhadas e às vezes pensam que é algo da Igreja Católica e quando vão a ver, afinal, isto não é da Igreja Católica, não pertence à nossa fé e quando vão a ver já estão muito adiantadas na situação. Então, vamos nos informar, vamos ler, vamos nos aprofundar naquilo que é a nossa doutrina, a nossa fé, para que nós possamos caminhar em direção a Jesus Cristo e levar outros connosco nesse caminho e ajudar aqueles que estão à nossa volta. E que nós sejamos promotores da paz, promotores do diálogo, promotores desse diálogo interreligioso, começa de dentro para fora. Então, que nós, à semelhança do nosso querido Papa Francisco, façamos este diálogo com aqueles que estão à nossa volta, começando na nossa casa. Como eu disse, começa de dentro para fora. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.